Eita glória! A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Olha Deus, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Convido vocês para se colocar em pé. Neste momento nós vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Saúde, meu querido, com a paz do Senhor. Amém. Feliz em estar mais uma noite com os irmãos. Feliz em estar revendo algumas lideranças dos adolescentes, o Wesley, amigo da igreja de Getsemane, o Riozinho, Eliseu, o Padrezinho Antônio, e a Cristina, Siloé, bairro Floresta, que esteve conosco para estarmos aqui. Muito obrigado pelo convite. E eu agradeço em nome do pastor Lafayette, que é o líder desse setor 4. Deus continue abençoando e prosperando a vocês em tudo. Se vocês notaram, o irmão está um pouco mais lento do que o normal hoje. Eu já sou lento, irmão. Com dor de cabeça, aí que eu fico lento. Com a cabeça doendo muito. Mas eu não posso me deixar de transmitir aquilo que o Senhor Deus colocou no meu coração. Olha que nós, até o final da mensagem, Deus teve nos curado desta dor de cabeça. Convido os irmãos a abrir a Bíblia, livro de 1 Samuel, o capítulo de número 30, a partir do versículo de número 9. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Obrigado. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 9. Guardar aí para os irmãos para localizar. Diz assim a palavra do Senhor: Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram o egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence? E de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Negueb dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Negueb de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziklag. Feche seus olhos, curve sua cabeça, olhe comigo. Amado Deus, eterno Pai, queremos te agradecer por essa riquíssima oportunidade que é de estar em tua presença para lhe apresentar um culto racional. Não há dúvidas que o Senhor Jesus está presente neste lugar.
mas não nos deu prova disso. O que eu venho te pedir é que a porta da palavra continue aberta sobre este lugar, Senhor. Fala nessa noite, não te cales. Me use mais uma vez em tuas mãos e que tudo quanto seja dito venha diretamente do coração de Deus para a vida dos teus filhos. Ser conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Talvez a passagem que acabamos de ler não seja tão comum de ouvirmos, talvez poucas mensagens deste texto, mas é um texto muito rico por tudo que envolve a vida de Davi. É de conhecimento que Davi ele foi chamado por Deus ainda muito jovem, praticamente um adolescente, quando Deus chama Davi. Na cultura judaica, quando Samuel foi ungir Davi já era um jovem. Mas é bem verdade que as suas experiências com Deus iniciaram muito tempo antes do homem reconhecer que ele tinha algo de Deus em sua vida. Davi é o 8º filho de um homem por nome de Jessé. A Bíblia deixa claro, através dos relatos, que Davi era um dos moços mais desprezados dentro de sua casa, até porque o serviço que ninguém gostaria de fazer foi dado a ele, que era pastorear o pequeno rebanho da família. Davi vivia boa parte do seu tempo no pasto, mas foi lá que Deus deu experiências incríveis para ele. Foi naquele ambiente que Davi compôs vários salmos. Foi naquele ambiente que ele aprendeu a ser verdadeiramente dependente do Senhor. Davi ele surge com mais frequência nas Escrituras no episódio que Israel está em uma peleja contra os filisteus. Existe um homem que, se não me foge a memória, por 40 dias estava desafiando o povo de Israel para guerrear. O nome deste homem era Golias, o gigante de Gate, um filisteu, que não só ele era gigante, mas como todos os outros 4 irmãos dele também eram gigantes. É por conta disso que a Bíblia vai dizer que Davi, quando desce ao ribeiro para pegar as pedras e colocar em sua funda para ir à guerra contra Golias, a batalha contra Golias, melhor dizendo, ele pega 5 pedras. Essas 5 pedras não estava relacionada a outra coisa a não ser a quantidade de gigantes que existia naquele dia. Não era só Golias que estavam ali, mas também estavam os irmãos de Golias, que todos eram gigantes. Então naquele dia havia 5 gigantes, e não apenas um. Por isso que Davi pega 5 pedras do riacho, porque Davi não estava preparado apenas para derrotar Golias, mas ele estava preparado para derrotar todos os gigantes que se levantassem contra o povo de Deus. Golias acerta, melhor dizendo, Davi acerta Golias. Os irmãos conhecem a história, não há por que entrarmos em detalhes nela. Mas Golias era um homem que intimidava. Nas atuais medidas que conhecemos, ele possuía
por volta de 2,90 metros de altura. Era um verdadeiro gigante. A Bíblia não traz qual era o seu peso, mas diz que uma de suas armaduras eram de escamas de bronze, que pesava aproximadamente 60 quilos. O irmão Anderson pesa 65. Então a armadura de Golias era do meu peso. Somente a ponta da lança que Golias estava carregando era de 7 quilos. Era muito pesado. Golias era enorme. Davi, perto de Golias, um pequeno rapaz. A Bíblia diz que Golias tinha um escudeiro. Mas Davi, quando foi para ir ao encontro de Golias, diz: você vem contra mim com lança, com espada e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Enquanto Golias tinha um escudeiro à sua frente, o escudeiro de Davi era o próprio Deus. Davi viu algo naquele dia que nenhum dos outros soldados estavam vendo, e foi isso que fez a diferença na vida de Davi. 40 dias o homem descendo e gritando e desafiando o povo de Deus, e todo mundo se tremendo com ele, principalmente o valente rei Saul, que era um excelente estrategista e guerreiro. Mas nesta batalha ele não se propôs a lutar. Ele se sentiu com medo, e ele coloca os seus homens na linha de frente, porém os seus homens também não têm coragem de enfrentar Golias. A Bíblia diz que quando Golias desce e desafia o povo chega a se tremer de tanto medo. E esse povo não era um povo comum, era um povo acostumado à guerra. Eram soldados preparados para batalhas, mas sentiram medo. Eles não se posicionavam até que Davi chega, até que Davi pergunta o que está acontecendo. Os irmãos de Davi até têm ele por metido, por enxerido, por estar entrando em um lugar que não é para ele estar. Mas o objetivo de Davi ali verdadeiramente era cumprir um propósito que o Senhor tinha para a vida dele. É quando Davi olha para aquele homem que está desafiando o povo do Senhor, todos os guerreiros se tremendo, e ele começa a enxergar algo que ninguém viu. E o que, Anderson, que ninguém viu? A primeira coisa que Davi fala quando vê Golias é: quem é este incircunciso que está desafiando o exército do Deus vivo? Ninguém percebeu que Golias era incircunciso, mas Davi percebeu. Por que Davi percebeu que ele era incircunciso? Porque Davi era circuncidado. E ser circuncidado naquele tempo simbolizava muita coisa. Em primeiro lugar, quem realizava a circuncisão era o próprio pai. Em segundo lugar, a circuncisão era uma marca que estava intrinsecamente ligada a uma aliança com Deus. E em terceiro lugar, tantas outras coisas, mas em terceiro lugar, quem era circuncidado estava vivendo uma promessa e um propósito. Quando Davi olha para Golias e fala: quem é esse incircunciso? Ele está dizendo: por que vocês estão com medo deste homem? Em primeiro lugar, vocês não percebem que ele não tem pai.
Nós temos pai, por isso somos circuncidados. Mas Golias é um órfão, não tem pai. Golias não respeita ninguém. Você está com medo de quê? Se Golias, além de não ter pai, ele não tem aliança. Porque quem não tem pai nunca terá aliança. Porque quem não tem pai, ele não respeita ninguém para adquirir uma aliança. E para você ser detentor de uma aliança, você tem que saber honrar aqueles que estão com as mãos sobre a sua vida. Golias não sabia o que era isso. Golias não tinha promessa e não tinha um propósito. Golias era o tipo do homem que olhava apenas para o próprio umbigo e estava preocupado apenas com a sua própria reputação. Os homens estão preocupados com os presentes que o rei Saul vai dar para quem vencer Golias. Mas Davi está preocupado em honrar o nome do Senhor Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Golias, Davi, melhor dizendo, vence Golias. Saul quer saber melhor quem é Davi. Davi é apresentado para Saul, e Saul agora vai colocar Davi como seu oficial de guerra. Envia Davi para as maiores batalhas. É bem verdade que Davi também recebeu os presentes por ter vencido Golias, mas essa não era a preocupação de Davi. Davi começa a vencer batalhas até que um dia o rei Saul se sente enciumado, porque a popularidade de Davi está crescendo de forma assustadora. Davi vai para uma batalha, vence os filisteus, cumpre a meta que Saul impõe a ele, e quando ele retorna, as mulheres estão reunidas, dançando, cantando, se alegrando com as vitórias. E é quando elas dizem: Davi, Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Aí Saul se sente ofendido, porque quem é o rei é Saul, não é Davi. Saul começa a perseguir Davi, porque Saul ele não aceita ninguém ser maior do que ele dentro do reino. Saul, diferentemente do que alguns dizem, mesmo pregam, Saul não foi escolhido por homem. Saul ele foi escolhido por Deus. Os homens quiseram um rei, é bem verdade, mas quem escolhe o rei foi Deus. O problema de Saul é que no meio do caminho ele se perde. Ele não sabe qual é a sua função ou o limite de sua função. Ele quer cruzar a linha que foi dada como limite a ele, e ele, se perdendo, vai ser rejeitado pelo Senhor. Quando Davi surge, ele se ira e a inveja brota no coração dele de uma forma descontrolada. É quando ele começa a perseguir Davi. Enquanto Davi está tocando harpa para expulsar demônio da vida de Saul, Saul está lançando lança ou atirando lança para matar Davi. Saul tenta matar Davi por diversas vezes, mas Deus dá o livramento a Davi. O filho de Saul, por nome Jonatas, se torna o melhor amigo de Davi e fala: Davi, o meu pai vai te matar, é melhor você fugir. Davi, com uma promessa de ser rei, com vitórias gigantescas já em seu currículo,
Mas agora Davi sente medo, porque todo homem sente medo. E medo não é sinônimo de covardia, não. Medo é natural. Porque quem não tem medo não é que a pessoa é corajosa. O corajoso também tem medo. Então, se você falar que não tem medo porque você é corajoso, não é verdade. Porque a pessoa que não tem medo não é porque ela é corajosa. A pessoa que não tem medo, ela é inconsequente, ela não sabe as consequências de nada. Então ela não sabe medir os seus perigos. O medo é natural, é o que nos torna humanos. Eu não tenho medo de nada. É? Se entrar um homem pelaquela porta com uma pistola ponto .40, não fica ninguém. Se você não tem medo de nada, por que corre? Se você não tem medo de nada, porque o coração acelera se um 38 for colocado no seu peito, como já foi no meu? Por quê? O medo é natural. Davi sente medo. Ele foge. De quem? De Saul. Vai ter também diversas oportunidades de matar Saul, mas Davi é diferente. Davi sabe que Saul foi rejeitado, mas também Davi sabe que quem escolheu Saul foi o mesmo Deus que escolheu ele no pasto. E enquanto Deus não tirar Saul do caminho de Davi, Davi não vai fazer isso com as próprias mãos. Davi começa a se esconder em cavernas, e Saul começa a perseguir também Davi. Até que Davi entra em uma caverna por nome de Adulão. E quando ele entra nessa caverna, ele vai encontrar homens que foram rejeitados pela sociedade, homens endividados, com problemas na família. E Davi, cheio de problema, que não foi ele que tirou, mas por ser escolhido, ele tinha que passar por isso. É quando ele se torna líder desses homens dentro de uma caverna, e um exército de 600 homens se levantam junto com Davi. Davi era o tipo de homem que aonde ele chegava, ele conseguia liderar de forma rápida. Nada de saudosismo, até porque o pastor ainda está vivo, então não tem como ter saudosismo de alguém que está vivo. Mas nada de idolatria, mas apenas respeito. O pastor Nelson, se ele chegar aqui agora, a liderança que ele tem domina o ambiente. Ele consegue te chamar a atenção, falar que você está fazendo as coisas tudo errado, e ainda você ama ele. Eu já estudei no Daniel Berg também, irmão. O Daniel Berg é bastante velho, já estudei lá. Quando falava a irmã Ivonete está vindo aí, a gente nem se preocupava. Irmã Ivonete. Mas quando falava, o pastor Nelson veio conversar com vocês. Liderança. É Deus que dá isso ao homem. É Deus que dá. Davi era um líder nato. E Saul era um líder, mas um líder que não ouvia mais a voz de Deus. Saul foge, melhor dizendo, Davi foge, Saul persegue. E agora, Anderson, Davi sabe, se não fizer nada, Saul vai matá-lo. Mas Davi, ele toma uma decisão errada na vida. Porque todos que são chamados por Deus
eles serão sempre tentados a tomar decisões para resolver por si só a situação que está incomodando. Qual decisão errada que Davi tomou? Davi se cansa de fugir. E agora ele vai para o território dos filisteus pedir morada lá. Davi, que foi um dos piores algozes dos filisteus, agora está querendo se unir aos seus inimigos. Por quê? Com medo de Saul. E talvez Davi não confiou tanto na promessa. O medo tentou arrancar isso de Davi. Davi chega em rei de Gate por nome de Aquiles e fala: deixa eu orar com vocês. Saul está me perseguindo, ele vai me matar, eu estou com medo, eu não posso matar Saul porque ele é ungido do Senhor. Aquiles escuta Davi e fala: fique conosco, pode ficar em nosso meio, você é bem-vindo. Até porque quem não quer um líder como Davi no seu plantel de batalhas? Davi fica por 1 ano e 4 meses entre os filisteus. Só que Davi quer uma cidade para ele, para ficar com a sua família e a família dos soldados que estão lhe acompanhando. Já era uma multidão, eram 600 homens e cada um desses tinha uma família, então era muita gente. Davi fala com Aquiles, e é quando Aquiles diz: ok, Davi, vou te dar uma cidadela, um pequeno território na Filístia, por nome de Ziclag. Ziclag será a sua cidade de morada, Davi. Davi fica com eles. Para encurtar a história, várias batalhas Davi venceu em nome dos filisteus. Davi estava lutando não para o povo de Israel, mas para os filisteus. E Davi não perdeu uma. Davi venceu todas as batalhas. O que aprendemos com isso, Anderson? Que nem tudo que está dando certo é Deus que está promovendo. Não é porque você está vencendo que Deus está provando. Não é porque as coisas estão dando certo em sua vida que Deus está provando. Porque é muito mais cômodo para o inimigo te ter em um território que Deus não te quer, do que você estar no centro da vontade de Deus. Porque se você se posicionar e estiver no centro da vontade de Deus, você será um problema para o inferno. Aleluia! O inimigo não está preocupado com quem está no mundo, já é ele. O inimigo está preocupado com quem está lutando para ser fiel a Deus. Aleluia! Glória a Deus. O inimigo não está preocupado com quem está dentro da igreja sendo infiel ao Senhor, porque este também já é dele. Ah, mas por que então Deus então não intervém? Porque Deus, ele é longânimo e misericordioso. Glória a Deus. O inimigo, ele é estrategista. Se uma pessoa dentro da igreja está dando problema, ele tem mais lucro tirar ela ou manter ela. Lógico que é problema. É bem possível não perdermos um culto e estarmos fora da vontade de Deus. Aleluia! Viemos para o culto e às vezes até nos arrepiamos, até choramos, o coração até bate mais forte, mas a nossa vida talvez está desorganizada.
E quando a gente vai embora, aí vem uma voz e fala: tá vendo? Tá tudo bem com você. Isso que você está fazendo não tem problema nenhum. Hoje você chorou na igreja. Hoje você se arrepiou na igreja. E a gente começa a pensar que está tudo normal. Mas o inimigo, ele é estrategista, e o campo de batalha dele é a nossa mente. Sabe o que ele quer fazer? Lançar os seus dardos inflamados e nos fazer acreditar que aquilo que está vindo na nossa mente provém ou de Deus ou de nós mesmos. E como que ele tem enganado pessoas com isso? Eu posso falar com propriedade disso, porque eu vivi isso na pele. Depois eu conto uma parte do meu testemunho que somente a minha família sabe e a minha esposa. Eu sofri com algo, sabe quantos anos, irmãos, e ninguém sabia? Desde os meus 14 anos de idade. Lembro como se fosse hoje o dia em que a minha vida mudou. Eu tenho 37 anos, irmão. E eu passei a entender e saber que isso acontecia comigo há 3 anos atrás. 20 anos de sofrimento. 20 anos talvez sendo enganado. Mas chegou a hora de Deus bradar dentro de mim e dizer: Anderson, tudo isso fazia parte do propósito para te amadurecer e te fortalecer. No campo que você foi o mais provado, você vai ajudar muita gente a se libertar disso. Vocês sabiam que existe pelo menos 3 pensamentos que passam em nossa mente? O primeiro é o nosso, o segundo é Deus, e o terceiro é do inimigo. Ou você acha normal um jovem na igreja, buscando ser fiel a Deus, um culto abençoado como esse, acabou o culto, quando ele sai ali fora, vem um pensamento que não tem nada a ver com aquilo que ele ouviu aqui dentro da igreja. E é um pensamento que vai levar ele para um pecado. Mas isso é fração de segundos em nossa mente, irmão. Sabe qual é a estratégia do inimigo? De fazer acreditar que aquilo que está vindo na sua mente é o seu pensamento. Porque se ele fizer você acreditar nisso, a batalha dele já está quase ganha. Porque o segundo ponto é ele te acusar. E ele fala: tá vendo? Estava na igreja, mas está pensando besteira agora. Estava na igreja, mas quer pecar agora. E aí você se sente a pior pessoa do mundo. E aí é quando ele vai querer jogar tantas coisas na sua mente, te lembrar do seu passado, te impedir de viver o presente e falar que você não tem futuro. Mas tudo isso é mentira do diabo. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos garante e diz que o nosso nome está escrito na palma da mão do nosso Deus. E os nossos muros estão continuamente em sua presença. O que a Bíblia está dizendo é que a nossa situação está na presença do Senhor. E Ele não vai nos deixar cair se estivermos buscando a presença dele. Davi, por mais que tenha intimidade, ele vive isso em sua vida. E agora está
É nessa batalha que Saul vai morrer com seus filhos. Quem está se preparando para ir para a batalha? Todo o exército da Filístia, inclusive o rei Aquis. Davi chega até o rei Aquis e fala: estamos preparados para ir à guerra. Juntamente com os meus homens, vamos à guerra. Olha o que Davi está propondo: ir para a guerra, para lutar no pelotão filisteu contra os israelitas, o povo dele. O rei Aquis, beleza, vamos lá. E ele vai. Deixa as suas famílias em Ziclague e vão. Só que, em uma certa altura, os conselheiros da Filístia chamam Aquis e falam: o que Davi está fazendo em nosso meio? Ele não é o oficial de Saul. Aquis fala: sim, mas já tem 1 ano e 4 meses que ele mora. Está lá na nossa cidade. Ele nunca me traiu. É homem de confiança. Mas os conselheiros falam: olha, não é bom Davi conosco. Seria o plano perfeito para ele se voltar contra nós e nos matar. Quem garante que ele não é um traidor que está em nosso meio? Manda Davi embora para casa. Davi não pode lutar. Até os inimigos sabiam que ali não era o ambiente que Davi deveria estar. Quer que eu te fale uma coisa, irmão? Quando Deus nos marca, a gente não presta nem para desviar mais. Porque aonde você chega, o povo olha para você e fala: aqui não é o seu ambiente. O que você está fazendo aqui? Vai embora para o seu povo. Chega no forró e fala: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu ambiente. Vai para o seu povo. Chega na balada e fala: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu ambiente. Volta para o seu povo. Chega no meio de uma roda de amigos que está conversando coisas indecentes e querendo praticar somente iniquidade. Quando você chega, a conversa acaba e você fica até sem graça. É Deus que está usando até os inimigos para te dizer: volta para o teu povo, volta para a tua casa. A Filístia não é o teu lugar. Judá está te esperando. E tem gente que quer insistir em viver fora da presença de Deus. Mas Deus conhece o teu coração e sabe que você não está feliz. Davi não dormia sequer uma noite sem pensar na promessa de servir. Ele volta, porque aqui fala: você não pode ir com a gente. Mas quando ele volta, 3 dias de viagem, ele é surpreendido. Quando ele chega em casa, a cidade de Ziclague está queimada, toda destruída. Só que tem uma surpresa: ele não encontra mortos na cidade. Ninguém morreu. Mas como assim? Porque Davi, toda vez que saía e vencia uma guerra, ele não deixava ninguém vivo. Estamos falando de algo que acontecia em um contexto tribal. Quando se vencia uma guerra, matavam-se todos os homens, até crianças. Para quê? Para não haver futuras revoltas. Mas Davi chega em Ziclague, Ziclague está queimada e não tem ninguém. Não tem cadáver, não tem corpo. Ele estranha. Os homens olham para Davi, seu exército, e a Bíblia vai dizer que os homens querem apedrejar Davi. É assim, irmão.
Enquanto tudo está dando certo, somos seu amigo. Estamos com você, estamos juntos. Mas quando dá errado, a gente podia era matar ele. Olha o que aconteceu com a nossa família. Mas todos concordaram para a batalha. Foi dar errado, pastor. E agora? E agora Davi vai consultar a Deus. Algo que Davi não fazia já tinha muito. Chama quem? Chama o sacerdote. Pega aquela roupa sacerdotal para que possamos consultar Deus. Desde o capítulo 27 de 1 Samuel, Davi para de consultar a Deus. Só que agora, com Ziclag queimada e sem família, Davi volta a consultar a Deus. Anderson, aonde você quer chegar? A palavra que Deus colocou no meu coração para nós aqui hoje é: se prepare, porque tem alguns incêndios que irá acontecer em sua vida, não é para destruição, é só para você voltar a consultar a Deus e sair de um lugar onde você não deveria estar e voltar para o posicionamento onde você deveria ficar com o seu Criador. Glória a Deus, aleluia. Consulta a Deus e fala: Deus, eu posso ir para a batalha? Deus fala: pode. Vou recuperar alguma coisa? Aí Deus fala uma coisa linda para ti: pode ir, porque você vai recuperar tudo que te roubaram. Deus não falou: você vai recuperar alguma coisa, você vai recuperar metade, você vai recuperar um terço. Não, o que Deus disse a Davi é: Davi, você está entendendo agora onde que eu quero chegar com você. Foi necessário um incêndio em Ziclag para você voltar a conversar comigo, para você voltar a me ouvir. Pois bem, eu sempre estive aqui para conversar com você e te responder, Davi. Eu quero te dizer que nada vai se perder. Você recuperará tudo. E Davi vai, irmão. Só que ele chega em um ambiente de travessia. Era um ribeiro chamado Ribeiro de Besor. 200 homens que estavam com Davi estavam cansados e falaram: não dá para a gente prosseguir, estamos cansados, vamos 400 e a gente fica cuidando das bagagens aqui. Aprenda, gente, que nem sempre teremos o apoio e a companhia de todos. Em alguns trabalhos, alguns irão ficar. Porém, quando a vitória chegar, não despreze aqueles que não teve força para porque eles também ficaram cuidando da bagagem. Eles fizeram alguma coisa. Mas 400 vai. E aí Davi está preocupado em recuperar sua família e dos seus companheiros. Até que Davi acaba encontrando pelo caminho um jovem amalequita, um jovem egípcio que está caído, doente, machucado. Mas quem é que vai parar para atender um desconhecido com uma família que está em risco? Ninguém. Até que Deus te faça entender que às vezes a chave da sua vitória está naquela pessoa que você menos acredita que existe. Porque
Porque sabe qual é a verdade, irmão? A gente está vivendo um tempo que a gente só quer ajudar pessoas que possam nos retribuir futuramente. Quem não pode me dar nada em troca, eu vou ajudar para quê, irmão? Para que eu vou ajudar um egípcio machucado, doente? Ele não pode me ajudar em nada, mas Deus quer provar para Davi que ele tem que parar para ajudar alguém que para muitas pessoas não é ninguém e que não pode dar nada em troca, porque a nossa vitória está justamente na ação de ajudar alguém. Eu creio que vocês sabem que há 2 meses passamos um sufoco na minha casa. O Benjamin foi dormir normal, mas de madrugada acordou com um surto. Ele deu uma crise de ausência. Ele ficou mais ou menos uns 3 minutos com uma pessoa que está vegetando, olhando para o nada e sem nenhuma reação. Depois disso, uma crise epilética foi desencadeada. A crise epilética costuma durar 5 minutos, pastor. Mas a do Benjamin durou 1h40. O coração do meu menino foi a 243 por minuto. No hospital era para ter passado na 2ª dose de medicação. Ele tomou mais de 8 e não fez nenhuma reação. O médico olhou e disse: Anderson, eu não sei o que está acontecendo. O menino tem que ir para UTI urgente. Eu desesperado no hospital. Saí da sala que o Benjamin estava atendendo e eu fui orar e falei: Deus, eu sei que os teus caminhos são certos. E tem muita coisa que a gente não entende. Uma coisa é isso que está acontecendo com meu filho agora. Mas eu quero te pedir uma coisa, Senhor. Se chegou o tempo de o Senhor levar alguém da minha família, então eu estou aqui disposto para trocar a minha vida com meu filho agora. O Senhor me leva e deixa aí, porque eu já fiz alguma coisa para Deus. Ele ainda não começou a fazer absolutamente nada, mas ele tem um talento e um dom extraordinário. 5 minutos depois dessa oração, que não durou 1 minuto, o Benjamin chora. O médico olha para mim e fala: Anderson, parece que oração ainda Deus escuta. Mas o Benjamin não fugiu da UTI, ele teve que ir, não teve como escapar. Quando chegamos na UTI, ele tinha que ir para Ji-Paraná, porém ele não conseguiria chegar com vida lá. E o médico arrumou uma UTI aqui. Quando chegamos na UTI, ele deu entrada na UTI. Voltei em casa, peguei as roupas da minha esposa e quando fui levá-las, que eu estava fazendo a triagem, passou uma moça numa máquina. A moça não pesava mais do que 40 quilos. Olha para mim e dá um sorriso. Ela estava junto com a mãe. Quando ela fez isso, o Espírito Santo de Deus falou para mim: ora por ela. Eu falei: mas Senhor, o meu filho está na UTI. Se é para orar, eu tenho que orar por ele. Quem vai estar orando por ele? E o Espírito de Deus diz: olha, ora por ela agora. Eu virei para a mãe dela e disse: qual é o nome dela? E a mãe dela diz: ela se chama Vanessa. Está em estágio terminal de câncer. Vai para mais uma cirurgia. Vai tirar boa parte do fígado dela.
Ela não está consciente, ela vai e volta. Mas agora voltou a consciência. E eu olhei para a mãe dela e falei, eu posso orar pela Vanusa? A mãe dela, lógico que sim, eu orei pela Vanusa. Quando eu acabo de orar, a Vanusa olha para mim com os olhos lacrimejando e dá mais um sorriso. Não tive mais notícias da Vanusa. Só que o Benjamin ficou um pouco mais de 24 horas na UTI, depois já foi para a enfermaria. Passamos uma semana com ele no hospital praticamente. E no domingo eu fui ministrar no mutirão. E quando eu contei esse mesmo testemunho, o irmão chegou até mim no final do culto e disse, nós ficamos sabendo que o seu filho estava na UTI. E o senhor acredita que no mesmo horário que o senhor estava falando, que estava orando pela Vanusa, nós estávamos se reunindo aqui, convocando obreiros, jovens e adolescentes, para estar levantando uma campanha de oração pelo Benjamin. É assim que Deus faz, irmão. A Vanusa não tinha nada para me oferecer, mas eu fiz aquilo que Deus me mandou. E Deus não me desamparou. O Benjamin está ali, saudável. Já passamos por outros médicos, os médicos não souberam diagnosticar o que ele teve. E diz, pai, quer um conselho? Só agradeça a Deus pelo milagre. O seu filho é um milagre, ele não tem nada, ele é perfeito. E Davi ajuda o egípcio. Ajuda a dar comida para o egípcio. Davi começa a conversar com o egípcio. O egípcio fala, a gente atacou algumas cidades, inclusive aonde? Ziclag. Davi fala, você pode me levar até o bando que fez isso? Lógico que eu posso. O egípcio foi a chave para Davi encontrar a sua família. Não despreze os pequenos sinais que Deus está te dando no meio dessa caminhada. Convido vocês a se colocar aqui. Aleluia. Anderson, como que acaba essa história? Essa história acaba desse jeito, ó. Davi encontra a sua família. Os companheiros de Davi também encontram as suas famílias. Eles tomam absolutamente tudo que os filisteus haviam tomado dele, ou melhor dizendo, os amalequitas haviam tomado deles. E agora, Anderson, vai voltar para onde? Se não tem mais Ziclag. Ziclag está queimada, pois é. Porque se Deus não queima Ziclag, Davi ainda vai insistir em ficar aqui. Davi agora vai consultar a Deus e fala, e aí, Senhor, o que eu vou fazer? Porque Ziclag não tem mais. Aí Deus fala, eu tenho um lugar novo para você. Você já conhece. Chega a notícia até Davi que Saul e seus companheiros e seus filhos haviam morrido na guerra. Deus olha para Davi e fala, Davi, chegou a hora de você voltar para ajudar. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Davi volta e pergunta para Deus, qual é a cidade que eu devo ir? Aí Deus fala, Davi, vai para Hebron. Eu vou te ungir rei em Hebron. Davi vai para Hebron e a unção do reinado desce sobre a vida de Davi aos 30 anos de idade. Demorou, né, Anderson? Demorou. Pra gente, mas para Deus foi muito rápido.
processo que você está passando. Estamos vendo uma geração de jovens e de adolescentes incríveis, com um potencial jamais visto. E precisamos aproveitar isso. Como é, Anderson, que eu faço? Se posicione e não dê um passo sequer sem a ordem do seu Deus. Aleluia. Estão querendo me matar. Fica, porque se Deus fez a promessa, você não morre. Quem morre é quem está querendo te matar. Anderson, mas para as coisas acontecerem rápido, nem sempre. Eu tenho um monte de promessas, mas eu sei que as que Deus fez para mim, elas irão se cumprir no tempo determinado. E enquanto isso, eu estou fazendo a vontade do meu Deus, vivendo como se fosse o último dia da minha vida. O nosso tempo já foi, já passou 5 minutos. Mas eu preciso orar por vocês, adolescentes e jovens que aqui estão. Se puderem sair dos seus lugares e vir aqui na frente, vem. Porque eu quero dizer algo para vocês. A vida com Deus é uma vida de renúncia. Não é que Deus não vai permitir que os seus sonhos se concretizem. Só que tem um negócio, o seu sonho tem que estar alinhado à vontade do Pai. Se você não permitir alinhar os seus sonhos à vontade de Deus vai fazer, você vai parar em cima. E se eu for para lá, Anderson, o que vai acontecer? Ah, não. Talvez incêndios vão surgir na sua vida. E se você não tiver a humildade de reconhecer, para recalcular a sua rota, você pode se perder. O que Deus está fazendo conosco hoje, aqui nessa noite, é recalculando a nossa rota para voltar para o propósito dele. Quem aqui já usou o aplicativo do Maps ou Waze para encontrar um endereço? Principalmente cidade grande. Vai para São Paulo da vida. Você coloca o Waze. Aí o Waze está lá. A 50 metros, vire à direita. Você está distraído, conversando, você passa aqui. Automaticamente o aplicativo vai fazer o quê? Recalcular. Mas vai fazer o retorno. Está tantos quilômetros ou a tantos metros. Talvez o retorno está 100 metros. Mas talvez o retorno vai estar 5 quilômetros. E aí, antes vai ter que andar 5 para limpar o retorno e 5 para voltar para pegar a direita que você passou sem perceber. Deus está recalculando a nossa rota hoje, para a gente não perder aonde que a gente deve entrar na presença de Deus. Glória a Deus. Eu já errei, eu te daria, nem no que rola.